nossas próximas ações. Bom, a elaboração de fichas e equipamentos organizativos, o que facilita muito, dá uma agilidade, o fluxo vai ser um obstáculo, sabe? Segue mais. E a preceptoria de residência, que são profissionais especializados e que tem um acúmulo de ferramentas. O preceptor é excelente, de ferramentas, de acúmulo técnico, que vai trocando, né, com a gente vai... outro curso da preceptoria, né? Você falou sobre matriciamento. São dois grandes matriciadores, né? Boa citação da comunidade. A gente vem percebendo, de alguma forma, que a pior coisa que tem é o paciente na unidade e não ser nem ouvido, né? Ou não tem nenhuma a oportunidade de sair com alguma coisa, algum norte, o que eu vou fazer com esse meu problema, ou minha queixa, ou minha demanda. Então, no momento que você vai resolvendo, às vezes nem resolve, mas só orienta, olha, vamos tentar resolver. Então, isso já de alguma forma, a comunidade vem aceitando bem, né? O processo de pensar e criticar, isso aqui é bem importante, outras potencialidades, né? E a conquista, porque a gente vem fazendo também. É o processo de pensar e criticar nossa prática de trabalho dia a dia, né? Está sendo buscando melhorar e, de alguma forma, crescer, né? Que eu acho que uma das coisas que a gente menos faz, às vezes, que a gente não aprende a fazer isso nas nossas formações, é analisar e criticar a nossa prática, né? A gente aprende muito bem nas universidades a reproduzir conhecimentos, a reproduzir o tempo todo práticas, pouco de analisar aquelas práticas, pouco de analisar o nosso dia a dia, o que a gente vem fazendo, o que vem dando certo, o que vem dando errado. Então, são coisas que a gente não aprende na universidade, infelizmente. Desafios. Nossos desafios agora, né, a construção desse protocolo local de acolhimento, multiplicar essa experiência, quem sabe, para outras unidades lá de dentro ou de fora, enfim, do município. A adequação da estrutura física para o acolhimento, que seria reabrir nessa sala mofada, reconstruir o telhado para preservar aí as outras salas e conseguir ter mais uma sala para fazer o acolhimento, porque muitas vezes, como a sala de triagem está mofada também, a Ana é alérgica, ela não consegue ficar muito tempo na sala de ajuda também, né? Na sala de acolhimento. Então tem que fazer esse acolhimento fora, no corredor. Porque tosse, não consegue. Então a estrutura é importante, né? Tempo para formação é curto, nosso tempo para formação. 1 hora por semana é curto, porque isso são tecnologias, não só tecnologias leves e duras, sabe? De protocolos e tal, tecnologias leves também, de como é que você aborda aquele paciente, de como é que você escuta e é empático, de como você não é grosso, porque a gente vai errando o tempo inteiro, né? Fazendo acolhimento, por diversas vezes, ao paciente, seja por qualquer que fosse o motivo, eu já fui grossa. Porque o importante é você perceber que você foi, ou que você não fez certo, e que você está analisando isso. Então, não, poderia ter feito isso com aquele paciente, então quando ele vai embora, poxa, na verdade, no fundo, eu poderia ter ajudado ele. Ou então, essas coisas que você vai pensando, né? É uma questão de aprimoramento, né? Das nossas práticas. Outra coisa que é um desafio é a informatização da unidade e a aquisição de rede de telefone, porque a gente não tem. E a informatização dela daria um ganho de tempo assim estúpido, já computaria dados, né, pelo SUS, dados que já serviria para discussão, teria esse problema de ter que atualizar, porque tem que ir a ficha daqui para o SEAB, não sei aonde, nota SUS, você está analisando esse negócio e se perde, todos esses dados vão se perdendo de alguma forma, tem um buraco negro assim, em cada um desses itens que perde os dados e sempre eles ficam desatualizados. Não é só em Veracruz, não, é na realidade do Brasil inteiro. Salvador, então, Ave Maria. E outra coisa que é um desafio é estar dialogando mais com a comunidade, né? Para consolidar o acolhimento e estar discutindo, né? O que vocês acham que pode, para vocês, que vocês acham que pode mudar aqui, enfim, quais são suas insatisfações. A gente colocou uma caixa de sugestão e aí só tinha umas 3 reclamações, tinha uns 5 papéis, 3 reclamações. As 3 reclamações a gente precisa de mais atendimento médico, tudo bem. Enfim, precisa mesmo, mas tem uma demanda muito reprimida, né?
Mas o legal vai ser que a gente precisa de mais atendimento, tirar o médico da jogada, atendimento de saúde, de enfermagem, né? Porque a gente ainda é muito médico centrado. Então, um atendimento de saúde. E não necessariamente só o médico que resolve, não. Poxa, e o enfermeiro, o técnico, o dentista, todo mundo tem um potencial para resolver várias coisas, só que a gente tem que se entrar no médico e acaba com o médico sobrecarregado e não resolvendo várias coisas, né? De alguma forma. Não, mas isso na nossa unidade, se eu for analisar o meu primeiro mês com agora o meu quinto mês, é uma tranquilidade gigante. No primeiro mês eu não almoçava direito, né? Enfim, é visível a mudança, né? E o acolhimento vem, o processo de implementação do acolhimento vem significativamente mudando isso, né? Eu queria só mostrar, para finalizar, umas fotos que deu problema aqui, a gente não conseguiu colocar. As fichas que não deu para enxergar, eu tenho tudo em Word. Se achar interessante colocar para conseguir ver a ficha de acolhimento. Aí a dentista, Juliana, com a pacientezinha. Pode passar. Pode ir passando. Abre no visualizador e só é botar a seta. Aí a sala de espera, esse dia tava cheio, tá vendo? Acolhimento aí, depois começando o acolhimento no corredor, porque tava tossindo, não foi, Ana? Aí a sala de triagem. É o mesmo paciente, não tinha nem observado. O paciente que foi atendido primeiro por Ana, ele foi triado. A dentista e auxiliar de saúde bucal. Aí foi a feira de saúde. Aí são dois agentes, são dois mosquitos da dengue. A gente fez uma musicazinha. Aí como é que se diz? É uma escala de quem molha a horta por turno. A gente não tem mangueira ainda. Aí Ana com a Aline também. Aí ele estava orientando o paciente. Ele veio para fazer uma receita, não foi? Só que era uma receita do serviço de outro serviço particular. Então, até isso tem no caderno de atenção básica do volume 28, número 28, volume 2. Tem lá trocas de receitas, tem fluxograma de como você vai fazer troca de receitas. É interessante olhar e adequar para a sua realidade, né? Aí são vasinhos que a gente pensa também em botar na horta para deixar bonitinho na parede. Aí foi o processo de territorialização, que eu cheguei tem 5 meses e a própria residência era uma demanda fazer territorialização. Então aí eu fui com os agentes para conhecer a área inteira de um carro de um amigo meu. A gente fez um rally, atolou o carro e tudo. E a gente ficou tirando fotos, e comentários, elas eram os marcos, para me lembrar que rua era aquela e tal, e identificar isso no Google Maps. Inclusive o Google Maps, o próprio celular, gente, é uma tecnologia fantástica, porque você movimenta com o celular, você vai vendo para onde você está movimentando, você vai identificando a sua área inteira. Para quem se interessar. Acabou? Marisa, gente comunitária. Ó, a rua alagada. Aí, a gente atualizando. Pode passar. Ela apontando. Me lembro que o S. Aí a ladeira de uma outra invasão, esqueci agora o nome. A feira de saúde que teve lá em Aratuba. Tem um monte de coisa, saúde bucal, terapia.
Ciência tecnológica, e o clima central era a dengue, né? Porque foram notificados muitos casos de dengue na nossa unidade. Aí fez um dia D da dengue. Aí teve vacina, teve tudo. Educação de saúde da mulher. As crianças da escola teve uma parceria com as escolas, né? Então os meninos fizeram peças de teatro, musicazinhas, andaram na rua em procissão. Olha lá, os dois mosquitos da dengue animando. Todos são. A galera não sabe. Aí são os almoços em equipe. Aí a nossa Copa. E aí foi agora a última de vacinação para agosto. Que teve Batman e Mulher Maravilha e Gotinha. Batman e Mulher Maravilha. Bom, gente, dando continuidade, a gente quer te dar parabéns, Tássia. E a Soraya me lembrou aqui, gente, que eu não me apresentei no início, né? Então eu quero dizer a vocês que é a primeira vez que estou passando por essa experiência, a gente esquece algumas coisas. Então eu sou Keide, né, apoiadora institucional da DAB, da equipe Macroleste, né? E também dar bom dia a todas as outras salas, né? Que eu não dei, não me perdoe, que é a emoção da primeira vez. Bom, Tássia, eu quero dizer que nós fomos bastante assertivos em convidar para essa atividade da videoconferência. Você foi muito clara, né? Muito direcionada, e eu acho que o importante da sua explanação é que você trouxe marcadores que nos mostram que é possível o processo do acolhimento, é possível a implantação do acolhimento. E eu acho que, além de trazer as tecnologias que vocês, a equipe, desenvolveram, que eu acho que isso que é importante chamar a atenção, gente, porque assim, eles mostraram proatividade e autonomia da equipe. Em nenhum momento aqui ela escondeu as dificuldades que a equipe teve, que a equipe tem, né? As características da dificuldade da logística, mas, ao mesmo tempo, ela mostrou as estratégias que a equipe procurou construir, desenvolver, para melhorar o processo de trabalho de toda a equipe. E, no final, ela deixou muito claro o quanto isso melhorou o processo de trabalho da equipe e o quanto também possibilitou ampliação de acesso ao serviço por parte da comunidade, né? Isso ela deixou muito claro. E outra coisa que eu vi que foi bastante importante, que ela trouxe na apresentação dela, na explanação, é a questão de dar valor de uso aos instrumentos que a gente tem, às ferramentas que a gente tem, né? Além de desenvolver ferramentas que dialogavam com as particularidades, né, com as especificidades da equipe e do território, ela trouxe valor de uso a isso, né? Então, tirou o caderno de atenção básica da gaveta, em cima do que eles encontraram no caderno, desenvolveram estratégias, ferramentas, né, tecnologias, como ela mostrou aqui, que são possíveis e que facilitou essa equipe trabalhar, facilitou essa equipe praticar o acolhimento. Outra coisa que ela trouxe importante, enquanto a gente estava pensando no registro de atividades, né, no registro do acolhimento, ela já trouxe um mapa de práticas do acolhimento, né? Então, eu acho que isso realmente é trazer a reflexão da equipe sobre o que ela está se debruçando a fazer, a trabalhar. E eu acho que a forma que ela trouxe, como essa equipe está se organizando e desenvolvendo suas próprias estratégias, trouxe também a responsabilização dessa equipe, né? Mesmo que esteja capitaneada por você, pelo matriciamento que você traz da sua experiência, da sua residência, né? Mas isso está fazendo responsabilizar toda a equipe. Outra informação importante que você trouxe
foi a questão de trazer o ciclo de oficinas como catalisador do processo de implantação do acolhimento. E isso é verdade, gente. Todos nós, apoiadores, que estamos debruçados nessa tarefa, nessa atividade, nós realmente somos catalisadores do processo. A gente está apoiando vocês, né, fazendo junto com vocês, mas lá na realidade de vocês, na unidade de vocês, são vocês que colocam a mão na massa, né? São vocês que realmente têm que se debruçar sobre esse propósito, e ela trouxe que isso é possível, né? Outra coisa importante foi quando ela trouxe a agenda da equipe, e o quanto a equipe valorizou o espaço da educação permanente, né? Independente não, do momento de reunião de equipe, eles têm a reunião de equipe e ainda tem um momento de educação permanente, resguardado para esse matriciamento da equipe, né? E esse movimento de incluir a saúde bucal para que o acolhimento seja único para toda a equipe. Eu acho que ela trouxe também elementos que a gente vem discutindo nos momentos presenciais, como a questão de dialogar a agenda da equipe, a oferta da equipe com a modelagem escolhida pela equipe. E ela mostrou que a modelagem escolhida pela equipe dialoga com a especificidade que o território delas tem. E outra coisa importante é que quando ela falou que a equipe decide, opta pela educação permanente, pelos temas da educação permanente, dialogando com a epidemiologia local e com a vulnerabilidade. Outra coisa importante que ela trouxe foi quando eles trabalham a vulnerabilidade e eles pensam onde intensificar esse acolhimento, em que momento intensificar esse acolhimento, e para isso decidir onde vai intensificar o cuidado, né? Acho que isso foi muito importante. E além de intensificar, onde vai intensificar o cuidado, também trouxe o momento em que a equipe decide, né, acessar a rede para além da saúde também. Ela trouxe isso em vários casos, né? E a questão de o quanto a equipe foi proativa em desenvolver estratégias que dão conta de deficiências, de lacunas que a própria gestão do município não está dando conta, como a questão da informatização, né? Eu costumo falar no momento presencial que a gente trabalha com as equipes, o que é que a gente vai fazer enquanto o seu lobo não vem. E ela mostrou que a questão dos carimbos, né? Então, não tem informatização, mas tem os carimbos, né? Não tem o prontuário eletrônico, mas tem o bolsão na porta do consultório. Então, foi estratégias que a própria equipe buscou para dar conta dessas lacunas. E é isso que é importante, é o movimento que a gente faz nesse processo de ciclo de oficinas, né? Então, assim, parabéns a você e a sua equipe, né? Agora a gente vai abrir para as discussões, ver os questionamentos das outras salas, e depois gostaríamos que a Alan se juntasse a nós para dar continuidade à atividade. Vamos abrir, a gente vai abrir para o debate, porque infelizmente Tássia não tem toda a manhã disponível. Serrinha. Pronto, Serrinha. Agora sim. Vamos lá. Acho que dá pra Então, na verdade, são duas questões bem simples. São duas questões bem simples, mas eu queria mais mesmo estar parabenizando a equipe, né, pelas iniciativas. Primeiro, essa questão que eu achei muito interessante, a questão do empoderamento dos profissionais de nível médio. Para que, por exemplo, a questão do fluxograma não fique sendo só algo que é de posse, só o médico e a enfermeira e os enfermeiros entendem, né? Então, isso eu achei muito interessante. Essa questão de estar na agenda da unidade, a educação permanente, né, como a outra colega também falou, o processo de capacitação, a questão das reuniões regulares, achei interessantíssimo. E como eu trabalho no NASF, eu estou como psicóloga do NASF, a Serrinha, eu acho que é um desafio do NASF estar ajudando
né, as equipes nesse processo de organização, de educação permanente, capacitações e até das reuniões mesmo. Né? Essa questão, e é um desafio mesmo, não é fácil. E outra coisa, essa questão de crítica e reflexão acerca do processo de trabalho, acho que tem muito a ver também com os objetivos que o Ministério da Saúde está trazendo agora, com o PEMAC, com o AMAC. Acho que vocês já estão, né, nesse viés aí, né, que a gente está recebendo agora. Outra coisa também que eu coloquei aqui, acho que não deve ser um mérito do médico, do profissional de medicina, estar envolvido nessas questões. Deveria ser normal, né, ter o profissional de medicina envolvido em tudo isso, mas ainda não é. Ainda é considerado, a gente vê como alguma coisa diferente, né? O profissional de medicina, o médico está inserido, não deveria ser, mas a gente vê que aos poucos, até os recém-formados mesmos que estão em processo de preceptoria da residência, importantíssimo, né? Achei muito legal. E a minha dúvida mesmo é duas coisas. Eu não ouvi vocês falarem do NASF, acredito que não tenha NASF no município, né? Veracruz, né? E só a dúvida, como é que vocês fazem a divisão do número de fichas para a demanda espontânea e para a marcação, né? Quantas fichas vocês disponibilizam por dia mesmo, assim, se tem uma quantidade, como é que seria isso? Olá, bom dia. Esqueci teu nome. Ela não falou, é de Ah, não falou? Fernanda. Oi, Fernanda. Xará. Também. Veja só, não temos NASF ainda. A gente tem isoladamente profissionais que irão compor futuramente um NASF, né, gestão? Só que já foi solicitado, se eu não me engano, também o NASF, né? Só que ainda não foi implementado quanto NASF. Então a gente tem alguns fisioterapeutas que estão em outros serviços, mas atuando também mais na assistência mesmo. Tem educador físico, tem tudo na assistência, mas atuando na assistência mesmo. Educador físico, fisioterapeuta, psicólogo. Então tem nutricionista, então tem profissionais que comporiam uma equipe NASF, né? Até ampliada, né? Mas a assistência social também, que eu esqueci de falar, então, mas ainda não tem NASF quanto NASF, não. Sobre as fichas, como se divide, é o seguinte, se marcam 6 pacientes marcados, são 6 pacientes marcados por turno. Lembrando que a gente tem 1 hora a menos e que eu sou nova na comunidade e que a demanda espontânea ainda assim é grande, 50% de produtividade, da nossa produtividade é demanda espontânea. Então, os extras é a demanda. Então, vai chegando e vai se dando intervalo. Se tem que se priorizar porque é vermelho ou amarelo, se prioriza. Se não tem que se priorizar, vai esperando e vai encaixando. Me fiz entender? Acho que sim. Ok. Morgana pediu a fala. Ela citou as ofertas da unidade e colocou a questão da triagem e do acolhimento. Aí, na verdade, eu queria que ela descrevesse um pouco melhor o que é essa demanda de sua triagem, né, e o que é essa demanda do acolhimento. Quem são essas pessoas que passam pela triagem? Antes de ir para o acolhimento, essas pessoas passam pela triagem ou é uma outra? Qual é esse público da triagem? Só para poder identificar, né, a diferença entre essas duas ofertas. Eu entendo a confusão porque, na verdade, tudo é acolhimento. Né? Se você fosse colocar, ele vai chegar na unidade, vai dizer assim, já é acolhimento, né? Vai chegar na recepção, ela vai perguntar, você tem algum serviço marcado? Você tem consulta marcada? Você tem alguma vacinação? Enfim, é tudo acolhimento. Só que eu coloquei separadamente, porque quando eu falo mais em triagem, são pacientes, são aquele conjunto de práticas do técnico ou da enfermagem que pegam os sinais vitais do paciente, dados antropométricos, agilizam alguma parte. Então ele pode ser dentro do acolhimento ou não. Como tudo eu vejo hoje em dia como
está dentro do acolhimento só vai direcionar se é marcado, se é espontâneo, marcado ou espontâneo, então não teria diferença. É isso que eu queria saber, assim, no caso da demanda que vai para o acolhimento, esses sinais vitais, esses usuários, eles passam pela triagem antes de ir para o acolhimento? Passam. Ou não? O acolhimento é assim, chegou, foi na recepção. Da recepção, necessariamente vai para a triagem. Seja a enfermeira que vai fazer, se ela estiver na densificação de cuidado, de acolhimento, ou se vai ser a técnica de enfermagem. Então, necessariamente, todos os pacientes já chegam triados para uma segunda escuta. Seja agendada, seja espontânea. Entendeu? E a gente desenvolveu, assim, algumas coisas. Vem cá, quem chega com febre tem que chegar para a enfermeira ou para o médico como? Já com temperatura marcada, se está com febre ou não, com peso medido e perguntar se tem alergia a alguma medicação, que no caso é o que a gente tem disponível. Paracetamol ou dipirona. Então já chega assim, com essas coisas, já tem esse empoderamento, já chega, batiza na porta, olha, é uma criança de não sei quantos anos, não sei quantos quilos, temperatura X. Aí fala assim, tem alergia à medicação? Não tem alergia, não sei o quê. Às vezes esquece de perguntar e volta, não tem alergia. Então fala assim, quantos quilos, não sei quantas gotas de não sei o quê. Porque o médico ou a enfermeira só vai avaliar essa criança quando a febre descer. Porque os sinais vitais, eles são alterados com a febre, né? A respiração fica mais rápida, o coração fica mais rápido, fica difícil a gente separar durante o momento de febre, em alguns casos, o que seria de uma gravidade ou não, o que teria que ser encaminhado ou não. Teria que ser visto por médico ou não. Então aí já chega com esse processo. Todo mundo que chega com febre, aí você tem que orientar a familiar, olha, a febre pode até subir. Porque pode ser que ela esteja subindo, vai dar a medicação. Daqui que está ser feito 30, 40 minutos. Pode subir depois da medicação, porque eu fico desesperado. Se toma o remédio, está subindo. Continua subindo, é porque ainda está subindo a febre. Aí o remédio começa a fazer efeito, vai descer. Então são coisas que também já vem falando muito isso lá na unidade. Aguinê. Pode falar. Só um minuto. Por exemplo, hiperdia. Já chega um peso, altura, que aí eu calculo IMC, e com circunferência abdominal. Antes não vinha com tudo isso. Então já é uma rotina daquele programa, né? Do dia de hiperdia. Só queria parabenizar a equipe e as colegas que escolheram a equipe, né, de Veracruz para fazer o relato de experiência, bem positivo, e até ela traz vários aspectos da questão do acolhimento, né, da implantação do acolhimento, e ela trouxe vários aspectos, e eu vou completar mais alguns que eu percebi na fala dela. Por exemplo, quando ela coloca que a demanda espontânea tem aumentado. Claro que tudo que nós lemos e que disponibilizamos para as equipes a respeito das experiências que traz acolhimento, aqui no início da implantação do acolhimento, tem a demanda espontânea, isso aumenta mesmo, isso é fato. Então, de todas as experiências, relatos, traz isso, né? No início, aí, com o passar do tempo que vai, né, amenizando, e aí você diminui essa demanda espontânea para o médico, claro, né? E ela trouxe outra questão aí legal da retaguarda, né? Que sempre o médico e o enfermeiro, ele está mais para a retaguarda do acolhimento. Claro que não significa em algum momento que ele não vai à frente para fazer o acolhimento, como ela já trouxe aí relatos, né? Uma criança que chega com gravidade, né? Que você tem que classificar esse risco. Isso é importante, né? Que a equipe fique na retaguarda. E para mostrar também que é possível uma equipe, uma unidade, que ela tem, parece, ali são 3 agentes comunitários, né, na unidade, que tem condição de implantar o acolhimento, sim. E outra coisa que ela trouxe também, que eu achei legal, é a questão que às vezes a equipe reclama muito, que não tem o apoio da gestão, que tem uma série de dificuldades, como você colocou, desde a infraestrutura, da unidade e tal, mas que a equipe, quando ela está consciente do seu papel, do seu trabalho, e que ela tem um empenho e que busca conhecer todo o perfil epidemiológico daquela população, daquele território que trabalha,
ela em diálogo com a gestão, ela consegue alguma coisa. Ela trouxe o exemplo de quê? Do técnico de enfermagem, que é um só, e que após o acolhimento, e que ela já vem fazendo toda essa análise, né? No primeiro mês, em agosto, que implantou, ela fez logo uma análise do que foi, né, o que foi que mais atendeu ali. Então ela vê a necessidade, né, a equipe vê a necessidade, mais um profissional vai para a gestão, negocia com a gestão. Isso é importante também, né, porque é possível fazer isso, né, que às vezes a gente tem relatos das equipes que é difícil, que isso não, mas isso é possível. Outra coisa que ela trouxe legal, que ela faz uma crítica à própria postura do profissional médico, né? Que ao mesmo tempo que ela está trabalhando, mas ela vê que tem coisas que o processo em saúde da família é da equipe, não é só do profissional médico. Claro que tem as especificidades, que é do médico, que é do enfermeiro, que é do técnico, mas que o papel do médico não é tudo deles, né? Que se ele ou trabalha em equipe, tem um acolhimento e tem para onde está direcionando isso aí, vai diminuir mais essa ansiedade do profissional médico, e também ele vai ter tempo de atender um pouco mais, né, os outros pacientes. E também ela traz os desafios, como aquele citou aí, ela traz alguns desafios. E claro que nós sabemos que milita no SUS, a gente sempre está trabalhando com, né, a gente não tem recurso suficiente, não tem estrutura física ideal, a gente tem algo que aproxime e que no dia a dia, na luta, você vai buscando. Então, assim, só trazendo alguns aspectos que você colocou, e parabéns para a equipe, tá? E continue. Bom, Inês, que pediu a palavra. Inicialmente, eu queria parabenizar o trabalho de vocês. E eu fiquei curiosa em duas aspectos. Quando você colocou da vulnerabilidade, eu achei bastante interessante, porque é algo que nem sempre é observado. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, em relação à rede. Quando o paciente chega e foi detectado que ele é um dependente químico, por exemplo, e ele some 3 meses, está lá 5 meses, né? Você tem contato com a rede, ao qual ele está sendo acompanhado, ou simplesmente fica no prontuário para que você, durante o acolhimento, perceba que ele tem essa vulnerabilidade. Ou se você tem um contato maior, onde ele é tratado, se existe realmente essa intersectorialidade com os locais que ele é acompanhado, né? No caso da dependência química, onde ele é tratado. E eu fiquei curiosa, como já foi colocado pela colega, a gestão apoiou na contratação da auxiliar, né? Em relação ao técnico de enfermagem, em relação aos carimbos, foi custo próprio ou foi a gestão que realmente contribuiu? Porque a gente vê que a equipe é bastante comprometida. É importante o comprometimento, mas é importante também que no orçamento que é feito seja destinado verbas para que, no caso, os funcionários não precisam fazer vaquinas, né? E alguma coisa, vão fazer uma vaquinha, isso é muito comum em prefeitura, né? Eu fiquei curiosa. Bom dia, Inês. Então, eu costumo brincar, dizer que minha ansiedade faz minha eficiência. Eu sou muito ansiosa. Então, eu não gosto de esperar muito assim, tem que ver se vai ter esse recurso, aquilo outro. Eu não consigo. E quando eu vejo que vai aprimorar minha prática e facilitar a minha vida, aí que eu não consigo esperar mesmo. Porque a gente está ali no dia a dia, a gente está vendo quais são os obstáculos, o que está precisa mudar, se eu resolver isso aqui, a questão do carimbo, eu pensei assim, tive essa ideia, eu falei assim, velho, se eu for fazer isso, vai mudar minha vida, vai mudar minha vida. E aí, fui objetivamente por causa disso, eu falei isso. Então, não foi uma coisa que eu levantei pontos e pus em discussão para a gestão, se a gestão iria conversar, eu nem pensei nessa possibilidade. Eu falei assim, eu quero e vou fazer porque eu acho que vai mudar minha vida. Então, não cheguei nem a dialogar para saber se... Então, agora assim, claro que a gente pensa sempre, tipo assim, se falta às vezes de pirona, ou se às vezes falta tal, não vai ser nos empréstimos que vai se investir, né?
Então, a gente tem as coisas que a gente ser realista, né? Então, tem noção dessas coisas. Então, todos os impressos ali que eu mostrei foram criações nossas com nossos investimentos. O próximo passo seria deixar, tá funcionando, e aí, gestão? Que tal? Quer patrocinar? Então, tipo, meio pondo em questão, porque muitas dessas ferramentas foram criadas de acordo com a nossa realidade, mas sem tanto pensar. E quando você põe ela na prática, você vai vendo algumas limitações, que precisa mais de uma outra, ou de que vai aprimorando, né? Então, tá que esse processo se consolide em uma ferramenta que você diga assim, perfeito nunca vai ser, mas é uma ferramenta funcional e me satisfaz. Então, leva um pouquinho de tempo, né? E Você conseguiu até foi assim. Na verdade, sabe qual foi o discurso que eu usei para conseguir essa igreja de enfermagem? Olha, a gente vai apresentar ali no curso. Não, a gente vai convidar a apresentar nossa experiência lá no curso de acolhimento. E aí, a gente falou que era uma dificuldade técnica, e você tá vendo que tá dando certas coisas. Como é que é? A gente vai comprar isso aí mesmo do acolhimento? Vai investir ou não vai? Ah, vamos. Aí conseguiu. A técnica chegou. Aí, não chegou ainda não, a gente vai ter que definir data, quando é que chega, né? Você tem que definir ainda, mas falou, foi prometido. Em relação ao CAPS AD, né? A gente não tem CAPS AD, a gente tem CAPS 1. Do número, né? A gente tem 38 mil e 39 mil habitantes mais ou menos em Veracruz. Então só tem direito ao CAPS 1, né? E eu vou ser sincera, em relação a essas dependências químicas, eu não reconheço, posso estar enganada. Eu dei uma mapeada nos serviços de saúde que tem disponíveis no município, mas não reconheço nenhum que atenda essa demanda. Então, o que a gente vem fazendo? Primeiro, nosso território ele tem muito problema de drogadição, né? E não dá pra gente abraçar todas as coisas de vez. Então, o que a gente vem começando a fomentar? Um grupo de tabagismo. Por quê? Porque existe o Programa Nacional de Tabagismo, que inclusive foi inserido, todas as unidades de Veracruz está ligado ao PEIMAC, certo? E nesse Programa Nacional de Tabagismo, que também já foi inserido de alguma forma no PEIMAC, você consegue recursos tanto de alguns equipamentos materiais, tipo de caderninhos com informações para o usuário e para os participantes do grupo de tabagismo, tanto como do facilitador daquele grupo de tabagismo, né, que seria o manual do participante e o manual do preceptor, ou chama do facilitador. E aí, esses manuais, quando você se inscreve, o município de Veracruz fica inscrito. Só que ainda não chegou do Ministério esses materiais. Está previsto para sair em julho, depois de agosto, enfim, agora a perder de vista, né? Então, mas seriam a chegada desses materiais com algumas medicações, como adesivos de nicotina, algumas de mascagem de nicotina, bupropiona, que são medicações que, de alguma forma, a depender do caso do paciente, você pode necessitar desses recursos, né? Para ajudar ele a parar de fumar. Então, o que a gente tem passando dentro da unidade é o grupo de tabagismo. A gente vem listando pacientes que se mostram interessados em parar de fumar. A gente já botou um cartaz, encontra-se, se quiser ajuda para fumar, aqui você encontra ajuda. Uma coisa assim, que é do próprio Ministério, desse próprio grupo de Nacional de Tabagismo. Então, a gente vem, primeiro, selecionando esses profissionais, ou selecionando esses usuários que querem parar de fumar, para depois que tiver esses recursos materiais disponibilizados, a gente dá seguimento ao grupo de tabagismo. Então a gente está com essa pendência material, mas já está pensado em começar com o grupo de tabagismo. Aí as outras coisas, as outras drogas, as outras drogadições, enfim, são coisas que tem que ser aos poucos e com alguns apoios, né? Então a gente internamente tem bem desenvolvido isso, esse processo de drogadição. Ibotirama, Itapetinga e Teixeira de Freitas estão pedindo a palavra, e depois Nilma e Soraya, para a gente, né, encerrar, porque ainda tem a fala do Alan, que é justamente sobre a participação do NASF nesse processo. Vamos lá, pode abrir para Ibotirama. Posso começar? Pode falar.
Primeiramente, bom dia. Meu nome é Herbert, eu sou enfermeiro da unidade sede do município de Brotas de Macaúbas. Quero parabenizar a equipe, principalmente a médica residente, né, pelo fato, pela abordagem, né, bem sucinta sobre a situação, que inclusive assim, uma situação que nós, na minha unidade, nós estamos tentando implementar o acolhimento. É uma demanda muito alta na minha unidade, né, com muitos pacientes que têm uma necessidade de um atendimento. Inclusive, a gente estava até discutindo sobre isso, que é bastante importante, vai ser muito fundamental a gente ter que colocar isso na cabeça da população, né, a necessidade de ter entendimento do acolhimento, como é que funciona. E uma dúvida muito grande que nós temos, né, principalmente, como nós somos de um município pequeno, né, Brotas de Macaúbas, independente de qualquer outra cidade, o envolvimento político sempre é grande. A maior dúvida que eu tenho para perguntar na equipe, como é que foi essa pactuação, como é que conseguiram esse fator, né, para tentar implementar o acolhimento diante da gestão, diante das instâncias, né, as instâncias maiores, a nível de secretaria, a nível até do próprio prefeito. Como é que vocês conseguiram e como é que foi feito, né, porque o paciente que vai até a unidade, que vai até a unidade, e aí você responde a ele que, né, porque tem muito envolvimento político, como a gente tinha dito, como é que ele pode entender, né, que na verdade ele pode voltar outro dia, né, que tem condições, que onde no município isso já é incrustado, que o atendimento dele tem que ter fornecido esse dia mesmo. Eu queria saber como é que você pode me responder essa pergunta, tá bom? Só isso. Obrigado. Pode chamar. Então, vamos falar agora com a Itapetinga, que também tem um questionamento para a Tássia. Bom dia a todos. Meu nome é Alana, eu sou referência aqui para a atenção básica da microrregional 14ª. E prazer em revê-la, Keile. Achei assim, muito boa a sua colaboração quando você fez uma abordagem aí em relação à apresentação, levantando vários aspectos que inclusive contribuíram para a ampliação do nosso olhar de análise. Na verdade, eu não tenho assim um questionamento. Eu gostaria de dizer que essa experiência, né, de estar utilizando a videoconferência, de estar trazendo essas experiências que a gente considera exitosas, ainda que com iniciantes e que que passem ainda por muita dificuldade, eu acho que elas servem de estímulo, não é, para os nossos municípios, principalmente no momento em que a gente está falando tanto de acolhimento, investindo na questão da educação permanente, né, trazendo o ciclo de oficina. Então eu acho que é muito importante, acho que a gente deve realmente estar buscando essas experiências onde elas estão acontecendo, divulgando e trazendo, a fim de mostrar que é possível mesmo fazer diferente, repensar a nossa prática, como tão bem colocou a médica, desculpe, mas eu esqueci o nome, e acho que é isso aí mesmo. Estou sentida porque, infelizmente, estou com a companhia de Fernanda, a colega aqui de Catiba. Os demais municípios não compareceram, apesar de a gente ter se empenhado, né, contactado com secretários, apoiadores, coordenadores, mas enfim, cada um tem suas dificuldades. Espero que agora à tarde a gente tenha até um público maior. Agora eu tive só uma curiosidade, não sei se foi falado no início e eu me perdi, mas eu gostaria de saber em relação à população, qual é a população adscrita do município desse PSF, onde esse PSF está inserido. Obrigada a todos, um abraço. Agora vamos abrir para a Teixeira de Freitas.
Bom dia, meu nome é Cristiano, sou de Mucuri, aqui da Nona Dires. Primeiro eu gostaria de parabenizar a Inês, eu faço das minhas palavras dela, quanto ao apoio da rede, né, quanto ao fechamento da rede. Acho que para que realmente a gente consiga alcançar todo o sucesso da Tássia, com certeza a rede tem que estar fechadinha, viu, Inês? Então por isso eu faço das minhas palavras às suas. Agora, Tássia, eu tive uma dúvida na questão que você colocou aí nas dúvidas e orientações que foi no seu mapa aí. Foi a sua segunda porcentagem que você teve aí de maior número né? Você teve 14% aí dentro de dúvidas e orientações. Então, eu gostaria de saber se você tem se você poderia falar algumas dessas dúvidas para a gente. E também você coloca na sua fala que às vezes nem resolve, tá? Eu queria saber se às vezes nem resolve, ele é constante ou se ele assim, vou dizer assim, ó, veio para cá, foi embora, não resolveu, mas saiu satisfeito porque foi ouvido, tá? E eu até queria deixar até assim uma crítica construtiva na questão da palavra da nossa companheira aí ao lado, que ela colocou, o que a gente está fazendo enquanto o lobo mau não vem, tá? Então eu queria deixar uma crítica construtiva no seu trabalho, Clássico, achei maravilhoso, eu acho que em todas as dificuldades que vocês estão tendo aí, mas vocês estão realizando sim uma construção do saúde da família, né? Mesmo sendo vocês estando fazendo uma vaquinha para que isso aconteça, mas eu acho que enquanto o lobo mau não vem, o que a gente tem que fazer enquanto o lobo mau não vem é justamente fortalecer a participação popular, fortalecer o controle social para que eles possam nos estar ajudando a fazer com que o lobo mau venha. Viu? Muito obrigado e bom dia. Bom, gente, então Tássia agora vai responder aqui, né, para vocês. Eu quero aproveitar também e dizer a Alana que é um prazer revê-la e eu tenho conhecimento da luta dela aí na região, né, e assim, junto com a equipe da Macro Sudoeste, né, e dizer para o colega que em nenhum momento ele disse que o lobo era mau, ele disse que enquanto o lobo não vem, a gente está no processo de construção que o lobo seja bom. Pode falar. Posso começar? Deixa eu começar do final, porque fica mais fresco na cabeça. Eu esqueci teu nome. Mas você é de Mucuri, né? Cristiana. Sou péssima com nomes, eu sou boa com fisionomia. Então, dúvidas e orientações. Acho que a nossa enfermeira que tomou a frente do acolhimento aí, ela pode explicar um pouco melhor, mas vou dar algumas sugestões, alguns exemplos. Por exemplo, vem uma paciente e fala assim, eu acho que eu estava com um exame marcado para o dia tal. Será? Aí vai e confere, não era para dia tal, para tal. Eu estava com uma consulta aqui, não, só consulta para o mês que vem. Porque às vezes eles erram o mês da consulta, né? A data é a mesma, só que era para o mês de setembro, não é para o mês de agosto, enfim. Outras dúvidas frequentes, dúvidas às vezes ele vem só com uma dúvida de uma medicação, como é que usa, ou do nome da medicação, se for a medicação certa, ou se pode, depois de parir, pode comer manga, ou se, enfim, dúvidas mesmo, sabe? A verdade, doutora, é que se eu tiver, como eu tô assim, não posso comer comida remosa. Olha, eu não sei, mas se o saber popular diz que evita. Mais ou menos isso, entendeu? A gente não tem resposta mesmo, não. Então, quando eu falei que a gente não resolve, vírgula, no momento. Então, o objetivo é sempre resolver. A coisa só não vai estar resolvida quando ainda não terminou. Então, ela vai terminar resolvendo. Às vezes vai demorar mesmo, sabe? Mas a gente corre muito atrás. Então, por exemplo, como não resolve no momento, deixa eu te dar um exemplo bem da minha prática. Chega um paciente com uma lesão dermatológica que eu nunca vi na vida. Eu poderia muito bem me desresponsabilizar, falar assim, olha, dermatologista, eu sei que não existe dermatologista no município.
Eu sei que para ele conseguir ser encaminhado para um dermatologista, vai ser eternamente, ele vai esperar meses, a lesão vai ou piorar, ou melhorar, ou continuar do mesmo jeito, enfim, ele não vai ter o problema dele resolvido. Então o que eu faço? Olha, eu vou tirar uma foto, posso? Não sei o que é, mas eu tenho professores dermatologistas, tenho amigos que trabalham também na área, e eu posso mostrar seu caso e a gente consegue resolver. Pode vir daqui a uma semana, ou marca um curso daqui a um mês, quando você vê que é uma coisa que é simples, você só precisa resolver, não precisa de uma emergência, e aí a gente tem que resolver, porque se eu posso pedir isso aqui pra você, mas eu sei que isso não vai resolver. Pronto, resolve, não resolver no momento. Na maioria das vezes eu consigo resolver com os professores. Outras dúvidas clínicas, que não é da nossa área, da nossa demanda, e que de alguma forma a gente vai ampliando o nosso conhecimento, né? Porque a gente vai correndo atrás dessas coisas. Então, por exemplo, às vezes tem um exame para prioridade.